Olá pessoal do primeiro ano, vamos para nossa primeira aula de Sociologia, então, do segundo bimestre. Então vamos lá. O que a gente vai ver hoje? Tá? A gente vai estudar sobre consciência coletiva, porque a Sociologia trabalha com o coletivo, trabalha com o social, né? Com a convivência entre as pessoas. O que é essa convivência coletiva então? Já foi apontado com vocês, já discutimos que a questão da convivência social ou da vivência social, muitas vezes ela é complicada, né? Porque nós vivemos junto com um grupo de pessoas, né? O primeiro grupo de pessoas a qual pertencemos, a família. As pessoas não são iguais, né? Biologicamente, né? Cada um é diferente do outro. Ainda bem, né? Se a pessoa, se o ser humano fosse tudo igual, né? Tudo igualzinho, você olhasse um seria outro fisicamente, não teria muita graça não, né? E nas ações, se fossem as mesmas ações, os mesmos pensamentos, o importante é o diferente, né? O pensar diferente, o agir diferente, né? É isso que dá, né? Isso que é bom viver em sociedade, né? Entender as diferentes pensamentos, diferentes ações, né? Para chegar em um denominador comum, né? A sala de aula é um bom mecanismo para isso, né? Temos aí a Maria Eduarda, que mais participa, o João César, o Enzo, o Pedro, cada um pensando de forma diferente. Então vamos lá. Está destacando Emile Durkheim. Emile Durkheim foi um sociólogo, né? Muito à frente do seu tempo, um pensador, né? Uma pessoa observadora, né? Do pensamento humano, da convivência humana, e ele propôs inúmeras teorias a respeito desse fator da convivência social. Vamos lá? Consciência coletiva é conjunto das crenças, dos sentimentos comuns, a média dos membros de uma mesma sociedade, que forma um sistema determinado com vida própria, tá? Porque cada um tem um pensamento, né? Diferente. Esses pensamentos devem ser integrados na sociedade e chegar a um senso, a um fator comum, né? Sendo que cada um pensa de uma forma diferente, né? Vá colocar o cidadão aí, né? Várias pessoas para debater política. Vai iniciar um debate razoável, né? De repente vai virar uma briga, né? Porque algumas pessoas têm um pensamento e não aceitam mudar esse pensamento. Uma coisa é discutir futebol, né? No início da discussão vai bem, mas depois isso pode virar uma confusão também, né? Então pensar coletivamente é cada um ter um pensamento e no final chegar a um denominador comum, né? De forma que essa consciência coletiva seja harmoniosa. Status. Para que exista o fato social é preciso que pelo menos vários indivíduos tenham misturado suas ações e que dessa combinação tenha surgido um produto novo, né? Colocar
ideias, né, no coletivo, né, discutir essas ideias e chegar a um denominador comum, ou, como foi sugerido aí, a um produto novo, né, de forma que a convivência seja harmoniosa, né, porque senão será conflito em cima de conflito. As formas de comportamento traduzem os hábitos forjados pelo coletivo. O domínio vem da sociedade e não do próprio indivíduo. Muitas das vezes, as pessoas agem conforme a sociedade exige, né? Se tá bom desse jeito para a sociedade, mesmo que eu não tenha ideia, mesmo que eu tenha uma ideia diferente, eu vou atrás dos outros, né? Ou seja, não ter uma percepção própria da realidade, né? Ah, mas se todo mundo age desse jeito, eu devo agir também. Não, não é que você deve agir do mesmo jeito. É que deve-se, segundo as questões da sociologia, segundo as ideias de Emile Durkheim, é você colocar seu ponto de vista e, a partir desse ponto de vista, chegar ao denominador comum. É não aceitar tudo que se impõe, né? Nós estamos vivendo agora no período da pandemia. Sobre a vacina. Já ouviu falar que tem gente que não toma vacina de forma nenhuma? Ah, porque não adianta nada, eu estou tomando só água, não sei lá o que tem lá dentro, né? A vacina não é eficaz. Não sei se você já leu sobre a questão da vacina, não existe uma vacina 100% eficaz, né? Talvez no meu organismo essa vacina seja excelente, talvez no seu organismo ela não haja da mesma forma, né? Mas de todas as vacinas inventadas até hoje não existe uma 100% eficaz, né? Talvez em uma pessoa ou outra vai dar problema, né? Ah, mas, né, é a pessoa que está agindo contra as percepções da sociedade, contra até a própria ciência, né? Essas são formas de comportamento. Eu tenho aqui exemplos de consciência coletiva no dia a dia. Todos devemos ir à igreja para rezar. Sim. Ah, mas será que só lá na igreja que se reza? Não. Né? Será que eu preciso estar lá dentro, né, para que minhas orações sejam ouvidas? Não. Né? Eu sou católico, por exemplo. Cada um segue sua religião. Eu preciso saber todas as orações da igreja para que eu seja ouvido em minhas preces? Não. Né? Mas as pessoas vão achando que a salvação está lá. Né? São paradigmas sociais que são colocados, né? Eu vou falar um exemplo aqui, né, bastante interessante. Eu tenho uma namorada, eu fico noivo dela, né? Aí eu vou visitar ela um dia antes do meu casamento. Aí lá na casa dos meus sogros, minha sogra, meu sogro. Aí eu não posso dormir junto com ela, né? Porque eu não casei ainda. No outro dia eu caso e depois eu vou visitar meu sogro e minha sogra. Eu já posso dormir com ela lá na casa do meu sogro e minha sogra. Só por causa que eu fui em frente a um pastor ou em frente a um padre, fez o casamento, aí já pode, né? Isso são concepções, né? São ideias que são colocadas. Quando a gente falava em senso comum, né? Tá lembrado? Comer leite com manga mata. Só que, cientificamente, isso é comprovado que não tem problema, né? Você faz vitamina de leite com manga.
educar as crianças e forçá-las a ir à escola. É uma concepção social, porque acha que o aprendizado só acontece lá na escola. É importante? É. Mas existe uma questão que tudo que a gente faz forçado não funciona. Como essa questão de todo mundo da igreja rezar ou ir ao lugar que você vai lá na igreja evangélica, seja a igreja católica, aí força a ir lá. Então os pais dão até umas pancadas para poder ir. Chega lá, você vai concentrar naquilo que você vai fazer? Nunca, uma coisa é escola. Existe uma ideologia sobre a escola do Brasil, toda criança é da escola. É uma frase interessante? Ela está certa ou precisa ser complementada? O que vocês acham? Eu acho que precisa ser complementada, Toda criança na escola é estudando. Porque pela questão governamental, existe uma lei lá que toda criança precisa estar na escola. Acha que a criança, o adolescente, o jovem, estando dentro dos 4 muros da escola, ele está aprendendo, Sei. Não devemos roubar, porque roubar é errado. Isso aí eu considero que é certo, Mas para que o cidadão não faça isso, ele tem que ter noção do que é isso aí. Eu sei que pegar o do alheio é errado. Isso foi ensinado pelos meus pais desde quando criança. Devemos ser pacíficos e educados com as pessoas. Isso é lei de convivência social. Só que pacífico e educado até certo ponto. Porque existem algumas frases de efeito, Trate as pessoas como você gostaria de ser tratado, Se eu participo socialmente, se eu tenho as minhas colocações, eu não sou respeitado por um grupo de pessoas ou uma pessoa, o que eu devo fazer? Ficar quieto. Homens usam cueca e mulheres calcinha. Interessante. Mulher usa rosa e homem usa azul. É uma questão aí de machismo. Por que eu não sou homem, não posso usar rosa e a mulher não pode usar azul? É uma questão empregada pela questão coletiva, empregada aí no dia a dia. Vamos lá. Valentina, tradição familiar. Valentina e Júlia são a 4ª geração da família matriculados no Sagrado Coração de Jesus. Porque tem famílias que acham, que um deve seguir paradigma, deve seguir as bases do outro. Se meu pai é médico, tem que ser médico. Se meu pai é advogado, tem que ser advogado. Aí vai essa situação, Então eu devo seguir a tradição da minha família. Isso é importante? Sim. Mas deve ser regra? Não. Resumindo, ao olharmos à nossa volta, veremos uma sociedade padronizada, muitas vezes com as mesmas aspirações, porque nós já crescemos aprendendo determinadas coisas, com a noção de certo ou errado, do que pode ou não ser feito. Talvez aí a gente fica travado em alguns assuntos que a gente quer praticar, algumas ideias que a gente quer colocar, com medo das críticas sociais. Críticas sociais, elas existem. Existem e sempre vão existir, Sejam elas críticas positivas ou negativas, E infelizmente na sociedade que vivemos existem mais negativas do que positivas,
Você não vê ninguém chegar na outra pessoa e elogiar, né? Mas para criticar, né? Uma coisa, eu pedir um texto para você. Fale bem o que você acha de bom na pessoa tal. Escreve 2 linhas. O que você acha de ruim nessa pessoa? Escreve 2 páginas, né? Porque é mais fácil criticar do que elogiar, né? A crítica construtiva, tudo bem. Chegar na pessoa e falar, olha, que eu sempre falo nas minhas aulas aí, o que vocês estão achando. Você chegar em mim e falar, olha, tá assim, assim, poderia melhorar esse ponto, tá? Se você fizesse isso, ficaria melhor para a gente entender, né? Agora, falar criticamente, né, fora do âmbito, aí fala pra caramba. O que vocês acham do professor tal? Aí aquela vai debruçando críticas negativas, né? Mas critica de longe, né? De perto, talvez essa crítica ela não aconteça. Aqui tem algumas fotos, né? Aqui mostra, se eu for identificar o que tem aí, uma pessoa alienada, né? Na televisão, né? Que é uma fonte alienadora muito grande, né? Se as pessoas que assistem não tiveram um senso crítico, né? Porque a televisão não tem como você debater com ela, você vai aceitando tudo que está, né? E no jornal também, que são as notícias, né? Até quando essas notícias estão certas? Até quando eu devo seguir essas questões, né? Tem gente que acredita e tem gente que não, no horóscopo. Lê todo dia, né? E acha que vai acontecer, né? Talvez aconteça, mas, né? Aqui é uma tradição religiosa, né? Porém, comentar, as tradições religiosas, elas existem. Questão política, né? Algumas ideias são defendidas, porém, né, são debatidas ou com violência, né? Porque a violência não chega a lugar nenhum, seja ela qual for, né? Física, psicológica, emocional, não leva a lugar nenhum. Olha a grande Mafalda aí, né? Essa Mafalda aí, não sei se vocês já leram a Charges da Mafalda, né? O criador dela morreu recentemente, infelizmente, um grande pensador social. O que foi Mafalda? Ficou louca? A gente tem que caminhar com a humanidade, Miguelito, caminhar com a humanidade, né? É uma percepção aí de aceitar tudo que a sociedade impõe, né? Achar que aquele molde colocado é o certo. Sorria, você está sendo manipulado. Aí então o logotipo da Globo, mas não é só a Rede Globo que manipula, não. Qualquer um tem a capacidade de manipular, né? Na própria convivência social, tá? Se você não tiver um senso crítico, um conhecimento, até a pessoa do seu próprio convívio que tem um conhecimento maior, ele tem a capacidade de manipular, né? Ele tem essa capacidade, infelizmente, né? Porque politicamente no Brasil, as pessoas que têm mais capacidade intelectual, ela tem um forte domínio sobre as pessoas que não têm. Não é verdade? Você percebeu isso? Concluindo, o mundo em que vivemos hoje é o resultado da nossa consciência coletiva. Se quisermos um mundo novo, cada um de nós precisa assumir a responsabilidade de ajudar a criá-lo. Rosimar Filmon. Então você tem que ter a sua percepção social, né? Ter uma ideia e defender essa sua ideia. Porque senão a sociedade vai no mesmo caminho, né? Como a charge aqui da Mafalda, né?
caminhar com a humanidade, ou seja, né, seguir os mesmos. Tá ruim politicamente? Vamos tentar mudar. Ou vai continuar no mesmo caminho? Né? A escola que eu estudo tem pontos negativos? Vamos lá para tentar melhorar ou vai no mesmo caminho? Né? O meu convívio social na família está positivo ou negativo? Se está negativo, vai continuar no mesmo que está, tem que ir lá melhorar. Né? Eu falo isso muito com adolescentes. Né? Faço uma pergunta. A sua questão econômica familiar, o que você acha dela? Está boa? Está ruim? Se está ruim, gente, por que você não vai, né, estudar, se aprimorar, formar para tentar melhorar a situação? Se está boa, por que você não vai aprimorar, estudar, formar um trabalho bom para melhorar ainda mais essa situação? Tá? Aí a situação está ruim, não estuda, não trabalha, não faz nada e vai ficar na mesmice sempre. Né? Nem a situação da sua família vai melhorar economicamente e nem a sua no futuro, porque, né, infelizmente, né? Aí o cidadão fala assim, não, vou tornar um jogador de futebol famoso. Tem essa possibilidade? Tem. Né? Mas é uma possibilidade pequena. Até você chegar lá, né? Ah, o Neymar ganha rios de dinheiro. Sim. Né? Deu sorte. Bom jogador de futebol. Eu vou falar que você não é um bom jogador de futebol, porém, né, existe um caminho aí muito longo para chegar lá. Né? Então vamos ter as nossas concepções, né? Defendê-las e tentar melhorar a sociedade, né? As questões sociais, as questões políticas. Então, pessoal, por hoje é só, tá? Depois trabalharemos as atividades em relação a esse conteúdo, tá bom?